Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, uma noite na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, para a honra e glória de Deus, vamos fazer esse trabalho aqui. Ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos. A palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do pecador. Pois o desejo de Deus é que todos se arrependam e venha ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade, aonde vocês não vão ouvir dentro dessas religiões. Conhecimento da verdade, que eles não falam o caminho certo e correto que conduz o homem ao reino do céu. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que nessa noite eu estou aqui mais uma vez, pela vontade do meu Pai que está no céu, para trazer uma palavra da salvação, para te mostrar o caminho, que não é um templo de pedra feito por mãos humanas. Eu venho te mostrar o caminho que é Jesus Cristo. É por isso que eu não venho nessa noite te convidar para ir para uma igreja, porque de nada vale você ser um religioso, de nada vale você ser um fanático pela placa da tua igreja e você não reconhecer que Jesus Cristo é o único caminho que conduz o homem para a salvação, para que não pereçam,
E a palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Jeremias, no capítulo 9, o profeta Jeremias fala: eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar de dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, diz Deus. Por que é que Deus, ele dá do profeta Jeremias dizer que essa geração é a mesma, a pior geração que já foi pisada nessa terra? Aonde no tempo da lei, o povo adorava outros deuses. E ainda antes de Deus dar a lei, Deus manda Moisés subir no monte para que Deus te passasse os mandamentos. E a palavra de Deus diz que Moisés, por ele ter demorado, porque aquele povo que Deus tinha tirado da mão de Faraó, que Deus tinha tirado da mão do diabo da escravidão, eles acharam que Moisés demorou durante o tempo que ele ficou conversando com Deus para escrever os mandamentos que Deus tinha lhe dado. E ali, por eles acharem tardio, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Eles fizeram um bezerro de ouro e eles começaram a se prostrar diante desse bezerro e prestaram culto para uma imagem. E nos dias de hoje não é diferente. Muitos estão tendo por tardia a volta do Senhor, mas o Senhor Jesus, ele diz na tua carta de Pedro que muitos terão por tardia a volta do Senhor. Mas porém eles não sabem que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E hoje não é diferente. Naquele tempo, eles criaram um bezerro de ouro. E hoje não é diferente. Nós vivemos em uma geração que eles adoram coruja. Eles adoram sapo. Bota um sapo na sua casa, que vai dar sorte. Eles adoram Buda, um boneco barrigudo, e diz que vai dar sorte e vai dar dinheiro. Eles adoram uma imagem de barro, de madeira, de pedra, seja de Aparecida, seja de Lourdes, seja lá do que seja. E eles adoram esses ídolos e dividem a glória do Criador com a criatura. Glória a Deus. Mas Deus, ele fala aqui nessa palavra que eu acabei de ler no livro de Jeremias, que Jeremias, ele preferia ir para o deserto para não ver essa geração traidora. E essa mesma geração traidora que Jeremias viu, é essa mesma aonde nós que buscamos servir a Deus em espírito e em verdade, sem ser da boca para fora, nós vemos hoje essa geração. E aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, ele tem nojo de pisar nessa terra, ele tem nojo das abominações que esse povo faz, trocando a glória de Deus por qualquer tipo de porcaria. Glória a Deus. No livro de Oséias, Deus chega para Oséias e diz: Oséias, entre dentro da cidade de Israel, tome para ti uma mulher prostituta e case-se com ela. Pois do mesmo jeito que essa mulher prostituta, ela vai te trair, esse povo que eu amo, que eu tirei do deserto, eles também vão me trair. E a palavra
de Deus, ela vai dizer que Deus vem buscar a sua igreja, aonde a igreja é a noiva do Senhor, aonde está sendo preparada uma grande festa no céu. E ali Deus, Ele diz que Ele pega um dos teus servos e Ele diz: saiam e convide o meu povo para a festa do Cordeiro. Glória a Deus. E ali o primeiro deu a primeira desculpa: eu não vou poder ir para a festa porque eu acabei de me casar. O segundo, ele dá uma desculpa: eu não vou poder ir para a festa do Cordeiro porque eu comprei uma junta de boi. Eu tenho que testar para ver se a junta de boi é boa no arado da terra. E o último, ele diz: eu não vou poder ir porque eu comprei umas terras, um terreno, e tenho que ver. Então aquele povo, ele trocou Jesus Cristo pelo casamento. Ele trocou o Senhor por terra, trocou o Senhor por gado. E hoje nós vivemos em uma geração má e perversa, que troca Deus por futebol, que troca Deus por Aparecida, que troca Deus por Lude, por São Jorge, pelo diabo, mas não reconhece que só Jesus Cristo é o Senhor e o nome dele tem que ser dado toda a honra e toda a glória para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mas é uma geração que se diz amar a Deus e se deleitam nos prazeres do pecado. O que é que adianta você ter uma religião e quando sair de dentro da religião encher a cara de cachaça? O que é que adianta você ter uma religião e ser um miserável viciado pelas drogas? É por isso que é fácil andar com um terço no pescoço. É por isso que é fácil andar com a imagem de barro, de madeira, que não tem poder para nada. Mas Jesus Cristo, Ele tem poder para transformar a vida do homem. Jesus Cristo, Ele tem uma água para saciar a sede. Não é essa água que o diabo está te dando, a cerveja, a maconha e o crack, transformando você em um filho do diabo. Mas aqueles que bebem dessa água que o Senhor tem para dar, essa água sacia a sede do homem. Mas nós vivemos em uma geração religiosa que é semelhante à geração que matou Jesus. E naquele tempo, aquela geração má e perversa, onde essa de hoje é pior do que aquela geração que matou Jesus. Porque a palavra de Deus diz que não há nada que aconteceu no passado que não volte a repetir. O diabo inventou uma tal de bancada religiosa em Brasília. Será que Deus, Ele está envolvido com a política? Aonde foi a política e a religião que mataram o nosso Salvador Jesus Cristo? Será que Deus, Ele está envolvido nas coisas do mundo? É por isso que a igreja de Cristo não é esses lixos que está por aí, que só querem dinheiro, que só querem fazer o homem adorar o diabo, como está escrito na palavra de Deus no livro de Apocalipse 9, no versículo 20. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Apocalipse 9, versículo 20, que uma imagem de Aparecida, de São Jorge, de Santo Expedito, seja lá que tipo de santo seja, porque se eu fosse falar o nome, eu ia amanhecer o dia falando no nome desses demônios, como diz o livro de Apocalipse. E a palavra de Deus, ela diz, no livro de Apocalipse 9, no versículo 20, que os que não morreram de coronavírus, um exemplo, os que não morreram de doença, não pararam de adorar os seus demônios,
não deixaram de adorar os seus demônios, porque não queria largar as suas imoralidades sexual e as suas feitiçarias. No livro de Levítico 20, versículo 27, todos que adora, que se prostra diante de uma imagem de barro, de madeira, de ouro, a palavra de Deus vai dizer que é feiticeiro. Levítico 20, versículo 27. É por isso que é bom, quem não tiver uma Bíblia, começar a comprar uma Bíblia. Porque muitos religiosos vão para a igreja e não tem coragem de comprar uma Bíblia para estar sendo enganado pelo diabo. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, você está tendo a oportunidade de sair da mão do diabo e se tornar um filho de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando. E o que é que vale você bater no peito e dizer que tem uma religião e depois você ir para o inferno? É por isso que acorda, tu que dorme, porque breve o Senhor aparecerá nas nuvens. E não tem essa conversa que vai todo mundo para o céu. A palavra de Deus, ela diz que vai ser dia de vingança para os traidores. Quem é os traidores? Os traidores é quem troca Jesus por uma maconha. Os traidores é quem troca Jesus por uma latinha de cerveja. É quem troca Jesus por uma imagem de Aparecida, seja lá de que diabo seja. Livro de Deuteronômio, capítulo 1. A palavra de Deus diz, o primeiro mandamento: eu sou o teu Deus, e não há outro além de mim. Eu não tolero quem faz e coloca dentro da tua casa uma imagem de escultura. Todos que fazem isso é para se afastar de mim. Só que gostam de adorar os demônios, como está no livro de Apocalipse, porque não lê Bíblia. É por isso que adora Aparecida, porque não conhece Jesus. É por isso que adora Lourdes e São Jorge, adora esses demônios, porque não conhece Jesus. Porque só Jesus, ele tem a chave do céu e do inferno. Agora imagine, se Jesus aparecer hoje nas nuvens e ele pega você prestando um culto para Maria. Maria, ela foi uma mulher bem-aventurada que em tudo ela obedeceu a Deus. E hoje ela dorme o sono do justo. O anjo Gabriel, ele aparece para Maria e ele fala: mulher, bem-aventurada é tu entre as mulheres, porque Deus achou graça de gerar dentro de vós, dentro do teu ventre, um filho através do Espírito Santo. Você, Maria, vai dar à luz a um menino. Aonde esse menino, ele será chamado de Jesus Cristo. Aonde esse menino, ele será bem-aventurado. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Não é filho de Maria. Mas toda a vida, o diabo, ele quis titular uma mulher para colocar no lugar do homem. É por isso que hoje nós vivemos em um mundo onde a mulher, ela está dominando o mundo. Mas Deus não muda e não divide a glória dele com ninguém. Por isso que é bom você, que é um religioso fanático, comece a ler a Bíblia para não ir para o inferno. Porque o inferno é de verdade. Jesus Cristo, ele falou mais do inferno do que pro céu, do que do céu. E ele falou para que aquele povo de lá de Israel se arrependesse. Mas eles não se arrependeram. Pelo contrário, eles mataram Jesus Cristo. Eles crucificaram, colocaram ele entre dois ladrões. E não é diferente de hoje. Nós vivemos em uma geração aonde essa geração prefere dar louvor ao Flamengo, ao Palmeiras, a um time de futebol, mas não dá um louvor para Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados.
Uma geração que ela não tira 5 minutos para ler a Bíblia, mas ela fica 1h30, 2 horas na frente da televisão que nem um doente. É por isso que quando Jesus voltar, vai ser dia de vingança. Mas bem-aventurado você, se estiver dando ouvido ao que está sendo dito aqui nessa noite, porque eu não venho aqui pela minha própria vontade, eu não venho aqui para lhe pedir dinheiro, eu não venho aqui para te convidar para ir para a igreja, eu venho aqui nessa noite para te convidar para você ir para o céu se você quiser. Se não quiser, maior juízo terá para ti de que teve a cidade de Sodoma e Gomorra. Acorda, tu que dorme. O que é que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a salvação, disse Jesus. Muitos falam: ah, o inferno é aqui. O inferno é aqui já. Mas eu vou te contar agora um pouco sobre o inferno que a Bíblia relata no livro de Lucas. A palavra de Deus fala que tinha um homem rico e um homem pobre chamado Lázaro. Onde aquele homem rico era semelhante a essa geração de hoje, que está todo cego, a maioria, tudo cego, a maioria. Cego pela religião, cego pela política, cego pelo futebol, cego pelo dinheiro. E tinha um homem cego na parábola que Jesus conta que ele era rico. E ali aquele homem pobre, mendigo, ele era pobre, mas ele tinha Deus. Porque Deus, ele não faz exceção de pessoa. Não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem casa, o importante é que você tenha Deus dentro do teu coração. E aquele homem pobre, Lázaro, ele tinha. E ali Lázaro, ele mendigava as migalhas que caíam da mesa do rei. E o rei sempre desprezando Lázaro. O rei cuspia. E o rei desfazia de Lázaro por ele ser pobre e por ele ser muito rico. Só que chegou o dia da morte do rico. A palavra de Deus diz que o rico foi direto para o inferno. E também chegou o dia da morte de Lázaro. E a palavra diz que Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu. E a palavra de Deus conta que de lá do céu, que de lá do inferno, o rico clamava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E Abraão respondeu. E o rico falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pede que Lázaro molhe a ponta dos teus dedos com água e venha pôr na minha língua que eu estou nesse lugar de tormento. E ali, Pai Abraão responde: não tem como. Enquanto você esteve na terra, você aproveitou a sua vida. Você não fumou maconha. Você não encheu a cara de cachaça. Você não corria atrás de festa. Agora não tem como eu mandar Lázaro molhar a ponta do dedo dele com água para pôr na sua boca, porque você está no inferno. E tem mais: aquele que está na glória não pode descer para o inferno, e quem está no inferno não pode subir para a glória do Senhor, porque tem um abismo que separa os dois mundos, sendo que quem está em cima não desce e quem está embaixo não sobe. E ali o rico fala mais uma vez: Pai Abraão, pede então que Lázaro vá até a casa do meu pai, que ele vá até a casa dos meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento onde eu estou. E Pai Abraão fala: não tem como, porque quando Lázaro estava vivo, você não deu ouvido, você não quis saber de Deus, você queria saber de Flamengo, você queria saber de maconha, você queria saber de cachaça, você tinha uma fé fingida.
com a imagem de barro, de madeira, que não pode salvar. Agora não tem como Lázaro descer para a terra, porque quando ele estava vivo, você não acreditou nele. Como é que você vai acreditar agora, depois de morto? Deixe que lá tem quem os guie. A palavra de Deus, a lei de Moisés, dê ouvido a ela se quiser se salvar. É semelhante o que está acontecendo aqui hoje, porque todos nós somos miserável pecador, todos nós pecamos e nenhum de nós somos dignos de nada, e ainda tem muitos que acham que vai para o céu. Não temos ninguém bom, todos nós somos pecador, mas bem-aventurado é aqueles que tentam agradar a Deus. Como é que você está agradando a Deus? Pedindo a Deus para lhe dar carro, pedindo a Deus para lhe dar uma casa, pedindo a Deus para ganhar na Mega Sena, as coisas terrenas. Peçam para o Deus desse mundo, que é o diabo. Agora as coisas do céu, peça a Deus. A palavra de Deus fala ainda no livro de João, que estava reunido os fariseus, os mestres da lei, e ali eles foram testar o Senhor. Mestre, devemos pagar o tributo a César. E ali Jesus fala: me dê uma moeda. De quem é a cara que tem nessa moeda? E eles gritaram: é de César. E ali Jesus falou: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é que você tem dado para Deus? Maconha para fumar? O que é que você tem dado para Deus? Encher na cara de cachaça? O que é que você tem dado para Deus? Torcendo para um time de futebol, se tornando miserável idólatra? O que é que você tem dado a Deus? Adorando a Aparecida, adorando Lourdes, adorando os demônios? A palavra de Deus vai dizer: não pararam de adorar os seus demônios, os seus ídolos de barro, de prata, de ouro, de madeira, que tem olhos, mas não olha, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem perna, mas não anda. Será de quem é que Deus está falando? Será que é de Jesus que Deus está falando? Que ele tem boca, mas não fala? Porque a palavra de Deus diz que ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está aqui agora. Só é você tirar o teu coração das coisas que o diabo tem te dado. Só é você tirar o teu coração da placa da tua igreja e abrir o teu coração para Jesus Cristo. Só que ninguém quer, porque prefere as coisas que o diabo tem oferecido. Prefere a cachaça, prefere maconha, droga, prefere sexo. Nós vivemos em uma geração que está predestinada a ir para o fogo do inferno, porque é uma geração que só quer saber de futebol, sexo, droga e dinheiro. E Deus está conosco, todos dizem. Só que Deus, ele não está com todos. O prazer de Deus é que o homem venha ao arrependimento dos seus pecados. Só que ninguém quer se arrepender, porque não querem deixar de adorar os seus ídolos, os demônios, ídolos da música, ídolos do futebol, ídolos da religião, uma imagem de Aparecida, de Lourdes, de qualquer santa. A palavra de Deus diz que é demônio. Só que nós vivemos em uma igreja covarde, que não tem coragem de falar a verdade, e os seus irmãos caminhando para o inferno. Uma igreja que tem um amor fingido por Deus, que presta um culto para Deus com a máscara na cara. Uma igreja que está distante de Deus, porque a igreja de Deus, ela está aqui para ser morta. Morrer é o lucro, mas prefere defender o seu ídolo Bolsonaro.
Uma igreja covarde, uma igreja que não é nem quente nem frio. Por isso o Senhor já vomitou há muito tempo. Porque gostam de defender as placas da sua igreja. Sou da Assembleia, sou da congregação, sou católico, sou espírita, mas como está a sua vida diante de Deus? Será que você tem nascido uma nova criatura, como diz a palavra de Deus? Ou continua na mesma vida imunda e achando que simplesmente colocando a Bíblia debaixo do braço é alguma coisa? É melhor do que o cachaceiro, é melhor do que o maconheiro. Deus, Ele ama todos os pecadores, mas Ele abomina o pecado. Só que nós vemos uma igreja morta, que deixa de prestar culto para Jesus Cristo, que morreu na cruz, para prestar culto para Maria, para prestar culto para Aparecida. Só Jesus Cristo é digno de honra e glória. Apocalipse 9, versículo 20, vai dizer que Aparecida é demônio. Qualquer santo de ouro, de prata, de barro, de madeira, a palavra de Deus diz que é demônio. Só que não querem ler Bíblia, porque querem ir para o inferno. Mande o padre ler Apocalipse 9, versículo 20. Uma geração de mentiroso que gostam de ouvir mentira. Mas hoje a verdade veio até você. Se você quiser se arrepender dos seus pecados, leia a Bíblia. Porque eu não estou aqui como miserável evangélico. Eu estou aqui como um servo de Deus. Coisa que ninguém quer ser. E prefere ter um amor fingido, um amor falso por Deus. Uma igreja que acha que vai para o céu, mas está caminhando ao encontro do inferno. Uma igreja covarde, que não defende Jesus Cristo, que não abre a boca para falar dele, mas abriram a boca no dia 7 para defender Bolsonaro. Porque não lerem Bíblia. Não tem um que tem coragem de falar do nome de Jesus, porque tem vergonha do nome dele. Mas ele disse que aquele que se envergonhar do meu nome, eu também vos envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Ezequiel, Deus chega para Ezequiel e fala: homem mortal, vejam as imoralidades que eles estão fazendo dentro do meu templo para se afastarem cada vez mais de mim. E ali Deus fala: homem mortal, quebre essa parede e entre e veja. E ali Ezequiel, ele quebra a parede e ele olha. E ele vê animais de todos os tipos desenhados na parede. Imagem de homem, imagem de mulher desenhado na parede do templo. E ali Ezequiel fica abismado, porque ali ele viu o povo trocando Deus por imagens de homens e de animais. E ali Deus fala: Ezequiel, homem mortal, você vai ver coisas piores. E a palavra de Deus diz que Ezequiel entrou mais dentro do pátio do templo. E ali ele viu o sacerdote, os homens que se diziam homem de Deus, de costa para o templo, adorando o sol. E esse sol, ele é adorado até hoje dentro do catolicismo. E ali a palavra de Deus conta que Deus diz: homem mortal, você vai ver coisas piores. E eles viram os homens que diziam adorar a Deus queimando incenso para os homens, para o sol. E ali Deus diz: homem mortal, vou destruir todos, não pouparei ninguém. Homem, velho, menino, vou matar todos. E ali Ezequiel, ele ouve quando Deus diz: homem mortal, vai entrar os homens. E ali a palavra diz que entrou 3 homens de guerra, 3 anjos mandados por Deus. Deus abençoe. E a palavra de Deus diz que Deus deu a ordem: comece
estivesse matando os sacerdotes. E ali eles mataram aqueles homens que estavam de costa adorando o sol. Quando Ezequiel viu eles matando aqueles homens, Ezequiel caiu de joelho e ele disse: Senhor, será que está irado com esse povo que há de destruir todos? Ezequiel, não ore por esse povo, Ezequiel, pois esse povo, ele tem me destratado, eles têm me trocado por imagens de animal, ele tem me trocado, Ezequiel, por imagens de homem. Não ore por esse povo. E a palavra conta que Deus destruiu todos. Agora eu quero ver, agora vem aqui para me te mostrar a verdade sobre a questão de adorar a imagem de homem e de mulher. A palavra de Deus diz no livro de Daniel que o rei Nabucodonosor, ele criou uma estátua de ouro para o povo adorar. E ele deu uma ordem que aquele que não se prostrar diante da estátua de ouro terá que ser morto. E ali eles trouxeram a estátua de ouro e disse: quando tocar as buzinas, quando tocar as cornetas, todos deverão se prostrar diante da estátua de ouro do rei. Só que no meio de muitos que adoram os demônios, sempre tem o homem de Deus que não se prostra diante de uma imagem de ouro, nem de barro, nem de madeira. E a palavra de Deus conta que ali tinha 3 homens de Deus, Sidraque, Mesaque e Abednego. E quando foi tocadas as buzinas para se prostrar diante daquela estátua de ouro, eles não se prostraram, porque eles sabiam quem era o Deus verdadeiro. Mas hoje nós vemos uma geração que não reconhece Deus e nem reconhece o poder do Filho dele, Jesus Cristo. Porque Maria não tem poder para nada, Aparecida não tem poder para nada. Procure na Bíblia. O nome de uma palhaçada dessa não tem na Bíblia. Então, se não tem na Bíblia, foi o diabo que inventou. E muito está sendo enganado porque não lê Bíblia. O profeta Isaías, ele vai dizer no livro de Isaías, capítulo 45: são ignorantes todos que conduzem em procissão as suas estátuas de barro, de madeira, de prata, de ouro. Isaías 45, leia a Bíblia. Mas nem com Bíblia anda, porque não presta culto para Deus, presta culto para morto. E todos que prestam culto para morto, a palavra de Deus diz que é feiticeiro. É por isso que quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Tem muitas pessoas no mundo vivendo com a vida vazia, adorando idolatria, pensando que isto vai lhe salvar um dia. Quando chega a eternidade, o que você vai fazer? Clamando a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não vê. Clamando a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não vê. Mas chame a Jesus Cristo, você vai sentir que muda tudo na hora. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o que veio e te dá a vitória. Quem vai te dar salvação não é Pedro, nem Paulo e nem tampouco Maria. Quem vai te dar salvação é Jesus, é o Rei, é o Deus de todos os dias.
Eu também vivia enganado neste mundo de ilusão. Pensava que o Deus de madeira com toda certeza ia me dar salvação. Mas vi que estava tudo errado depois que eu pude entender. Eu amava a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não vê. Eu clamava a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não vê. Mas eu chamei Jesus Cristo e logo senti que mudou o mundo na hora. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o primeiro em te dar a vitória. Quem vai te dar salvação não é Pedro e nem Paulo e nem tampouco Maria. Quem vai te dar salvação é Jesus, é o Rei, é o Deus de todos os dias. Quem vai te dar salvação é Jesus, é o Rei, é o Deus de todos os dias. Só Jesus. Apaga velas, sendo velas e mais velas. Desta maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede convidado para o santo ajudar. Das penitências se envolvem com Maria, faz promessas pra Maria, pro xará do Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo, sobe escada de joelho e não vê Deus operar. Troca agora a vela pela cruz. Troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentindo sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troca agora a vela pela cruz. Troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentindo sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se chove na terra. Paga a promessa pra ver o que é que dá. Mas a Quitéria e o Joaquim não lhe responde, nem Mané, nem o Visconde, pode sua vida mudar. E faz novena sem vela pra Eunice, frustrado, mas não desiste, troca o santo de altar. Desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê Deus operar. Troca agora a vela pela cruz. Troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troca agora a vela pela cruz. Troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. A noite, abençoada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou deixar uma palavra aqui nessa noite para meditar. Quem tiver Bíblia, chegar em casa, leia a Bíblia. Isaías 45, Apocalipse 9, versículo 20.
Levítico 20, versículo 27. Deuteronômio 1, a partir do versículo 4. Leia a Bíblia, porque o diabo, ele só veio para matar, roubar e enganar. E muitos estão sendo enganados pelo diabo. Mas se você ouviu hoje o que foi dito aqui e não deu ouvido, é porque você é predestinado a ir para o inferno. É porque você é bode, você não é ovelha. E no dia do julgamento do Senhor, será separado as ovelhas dos bodes. Por isso que quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Oxalá nessa noite que você leia e pegue, compre uma Bíblia. Porque muitos não têm uma Bíblia. Tem um pedaço de barro, de madeira em casa, mas não tem uma Bíblia para saber a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado a ver a cidade cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga, ali falava com os judeus, com os não-judeus, convertido ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de um Deus estrangeiro, um Deus desconhecido. É o que está acontecendo aqui nessa noite. Graças te dou, Senhor Jesus, pela tua palavra. Porque aqui não é a Senhora que é honrada, aqui é o Senhor. Porque foi o Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados. E essa palavra que o apóstolo Paulo passou, ela se cumpre hoje, nos dias de hoje. Porque quando o apóstolo Paulo, ele entrou na cidade de Atenas, ele viu vários ídolos. E hoje não é diferente. Tem vários ídolos, tem santo para todo tipo, tem santo para dar dinheiro, tem santo para dar casamento, tem santo de prosperidade, tem santo de mentira, tem até o dia da mentira, tem santo para todos os dias. Só que tem um santo que ele todos os dias ele dá cura. Só que tem um santo que todos os dias ele roga pelos nossos pecados. Porque não é Maria que roga pelos nossos pecados. Maria simplesmente, ela foi uma mulher abençoada e bem-aventurada por Deus. Porque se Maria ela tivesse poder, quando está lá no casamento, que tem a multiplicação do vinho, que ela vai até Jesus e ela fala: filho, o vinho acabou. E Jesus responde: o que tenho contigo, mulher? Por que foi que ela não fez a multiplicação do vinho se ela tivesse poder? Mas ela foi perguntar a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo, ele intercede pelos nossos pecados. Mas como o diabo veio para matar, roubar e enganar, a religião veio para contar mentira. Só que esses que conhecem a palavra de Deus e vivem na mentira, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. É por isso que quer queira ou quer não, Deus me trouxe aqui para te falar a verdade. E se você quiser continuar na mentira, é problema teu. E ali o apóstolo Paulo, ele entra na cidade de Atenas. E ali tinha vários deuses, vários ídolos, que não é diferente do dia de hoje. Naquele tempo, o povo adorava o sol. E até hoje, o sol, ele é adorado no cristianismo, no catolicismo. O sol é aquele negócio de ouro que diz que é o corpo de Cristo. Ali é o corpo do diabo.
Porque o corpo de Cristo está com o Senhor, está na glória. Porque o Senhor Jesus, Ele não está morto. Ele não é esse miserável que está pendurado na cruz. A palavra de Deus diz que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. É por isso que Jesus, Ele não está morto. É por isso que Jesus Cristo, Ele não está pendurado em uma cruz. É por isso que Jesus Cristo, Ele não troca a glória dele com a Aparecida, nem com Lourdes, nem com ninguém, porque Ele é o Senhor dos senhores. Mas não querem ler Bíblia. E anda carregando um texto e não sabe nem o significado do texto, que é maldição. Livro de Gálatas, no capítulo 4. Maldito todos que carregam a cruz, porque Cristo se fez maldito carregando aquela cruz pelos nossos pecados. Mas não gosta de ler Bíblia, porque são mentirosos e gosta da mentira. O profeta Jeremias diz, no livro de Jeremias, no capítulo 40, esse povo que eu amo, eles gostam de ouvir os falsos profetas, eles gostam de ouvir mentira. Mas hoje, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, a verdade veio até você. Bem-aventurado se você chegar em casa, tomar vergonha e ler a Bíblia, para não ser enganado pelo diabo. A palavra de Deus, ela fala da segunda morte. Muitos não sabem nem da primeira. A primeira morte, para quem está com Cristo, é lucro. Para quem está no mundo, adorando o diabo, nas drogas, na bebida, só vive atrás de sexo, correndo atrás de dinheiro do vento. A palavra de Deus conta que tinha um homem rico, que ele tinha vários celeiros, ele tinha várias plantações, só que a seca ia chegar para aquela cidade. E aquele homem, ele diz, vou derrubar outros depósitos e vou construir outros maiores, para que quando a seca vier eu tenha bastante mantimento, aí eu vou descansar. E Jesus, ele chega para ele, porque não foi Maria que chegou para ele, porque não foi Aparecida que chegou para ele. E Jesus fala, louco, ainda hoje pedirei a tua alma. E o que tu tem reservado? O que é que tu tem reservado para Deus? O que é que tem reservado para Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados? E você dando glória a Aparecida, e você dando glória a Lourdes. Coisas que nem existem na Bíblia, nem tem na Bíblia. O diabo que inventou para vos enganar. Porque vivemos diante de uma geração mentirosa, vivemos diante de uma geração de evangélicos covardes, que não tem coragem de abrir a boca para contar a verdade, para tirar os seus irmãos da condenação do inferno, se eles quiserem. Mas hoje, a verdade veio até você. Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos. Amém, glória a Deus. Boa noite, abençoado. Boa noite, Jesus abençoe. Busca o Senhor, abençoado. Jesus está voltando. Ah, Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Estamos gravando aqui, ó, tem a Babilônia ali, ó, a Igreja Católica tá tendo missa hoje. Foi uma benção aqui, muitos ouviram, muitos não dão ouvido, né? Mas Jesus disse que bem-aventurados são os que ouvem. Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos.